Olá pessoal, me chamo Wellington Santos, sou engenheiro de serviços técnicos da Castrol. Essa aula é para falar um pouquinho sobre desvendando as informações dos rótulos de lubrificante e onde a gente encontra informações importantes na hora de recomendar o produto correto. Sejam bem-vindos. O interessante é saber quais são as informações técnicas importantes e que vão ajudar a gente a selecionar o lubrificante correto. Primeiro, saber qual é o tipo de aplicação. É um óleo de motor ou é um óleo de câmbio, por exemplo? Quais são as principais especificações, viscosidade, nível de desempenho, qual a norma de montador aplicável, se aplicável, e onde eu vou buscar. Sabendo que a principal fonte de informação é o manual do veículo, né? Mas existem outras fontes que ajudam a gente nessa missão no dia a dia. E a gente vai ver em breve. Conforme eu falei anteriormente, o manual do veículo é a principal fonte de informação técnica na hora de seleção do lubrificante. É um documento em que a engenharia da montadora fala diretamente com o dono do veículo. E ela traz aí um exemplo para vocês, do manual do Ford Ka 2014, as referências do lubrificante com relação à viscosidade e ao nível de desempenho que ele tem que atender, além de trazer a informação da norma específica da montadora, nesse caso a Ford WSS M2C 913D para aplicar nesse motor. Pessoal, mais um manual na tela. E é importante a gente já fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu anteriormente. As informações e as especificações que precisam ser seguidas para a gente garantir a vida útil do equipamento e a boa performance dele também. Aqui, o exemplo é um manual da Chevrolet voltado para o modelo Cobalt. Além dessas informações importantes para a gente selecionar o lubrificante, viscosidade, tipo de base, norma de montadora, a gente quer destacar para vocês o que está aí na lupa, que é com relação ao intervalo de troca. Os manuais, como a gente falou anteriormente, em algumas aulas passadas, vão trazer essa informação correta da capacidade do fluido e também do intervalo de troca recomendado. Nesse caso, lembra que a gente falou de uso normal e uso severo do veículo? No uso normal, por exemplo, ele está recomendando um intervalo de 10.000 km usando o lubrificante correto, ou 12 meses, certo? Quando esse veículo é utilizado em uso severo, e a gente sabe que existem diversas condições de uso severo, o intervalo cai pela metade. Então é de 5.000 km ou 6 meses. Uso severo traz para a gente aquela questão de anda e para, tráfego intenso, trajetos curtos, alta carga, dentre outras coisas. Falando sobre anda e para, a gente vai assistir um vídeo agora que vai ilustrar isso para a gente e a solução que a Castrol também traz para esse tipo de problema. 18.000 vezes ao ano. Isto resulta em congestionamento. Cada vez mais pessoas estão morando em grandes cidades e dependendo ainda mais dos automóveis para sua rotina diária. A América Latina é a segunda região com o maior número de pessoas vivendo em metrópoles. Das 10 cidades mais congestionadas do mundo, 3 estão no Brasil. 18.000 paradas é só o começo. Castrol e TomTom coletaram dados de 50 importantes cidades ao redor do mundo sobre o anda e para. 4 das capitais brasileiras estão acima da média de anda e para mundial. Mas o que é este anda e para? Hoje em dia, o motorista anda e para cerca de 18.000 vezes ao ano no trânsito. Isso significa que toda vez que você anda e para, seja no congestionamento ou esperando nos cruzamentos, semáforos, chegando ao trabalho, deixando o filho na escola, dando um pulo no supermercado e até mesmo trafegando em marcha lenta, acontecem desgastes microscópicos no motor do carro, que foi projetado para performar em sua máxima capacidade quando está funcionando em velocidade superior e constante. Por isso, os motoristas devem se prevenir contra este desgaste causado pelo trânsito anda e para. O novo Castrol Magnatec Stop Start foi especialmente desenvolvido para proteger o motor contra este pesadelo que vivemos todos os dias. Castrol Magnatec Stop Start possui moléculas inteligentes que grudam nas partes críticas do motor, formando uma película constante de proteção. Isso quer dizer que, mesmo que as moléculas sejam removidas ou quebradas durante a luta contra o desgaste, outras correm para consertar a película. Estas moléculas inteligentes de Castrol Magnatec Stop Start formam uma camada autorrenovadora, que está sempre pronta para proteger o motor em todas as etapas críticas do trânsito anda e para. Castrol Magnatec Stop Start provou que garante 20% melhor proteção no trânsito anda e para do que os mais altos limites da indústria.
Descobrimos que o desgaste do motor não acontece só durante os primeiros 20 minutos da jornada, enquanto o óleo está esquentando, mas que também as cargas nas partes críticas do motor são mais elevadas em marcha lenta e que a condução anda e para, aumenta o desgaste do motor. Castrol Magnatec Stop Start. Proteção instantânea desde a partida e sempre que você anda e para. Agora a gente vai ver um outro local em que é comum trazer a especificação também do fluido, ou pelo menos uma referência que ajuda a gente a selecionar o fluido correto. Nesse caso aqui, a gente traz um exemplo da Mitsubishi, né, que em alguns modelos trazia uma tabela colada diretamente no capô, então ali no cofre do motor, com as informações dos lubrificantes aplicáveis. Óleo de motor, óleo de câmbio, diferencial, direção hidráulica, fluido de freio, entre outras informações. Isso estava na cara do freguês ali, certo? Trazendo tanta informação de especificação, o fluido recomendado, intervalo de troca, capacidade, dentre outras coisas. Então é mais uma fonte que ajuda a gente, em alguns modelos, a selecionar esse lubrificante. Agora a gente vê uma imagem do site da Volvo, certo? Uma montadora parceira da Castrol, globalmente falando, e parceira de coengenharia, inclusive. É mais uma fonte de consulta, caso o cliente chegue sem um manual, sem uma referência direta, o site da montadora também ajuda com a informação. Eu digito ou busco pelo modelo específico e lá vai estar qual é o lubrificante recomendado. É mais uma fonte que vai ajudar a gente no dia a dia a selecionar o lubrificante. Além das outras fontes de consulta, como a gente já viu, manual, etiqueta no capô e site da montadora, agora, a própria Castrol traz ferramentas que vão ajudar vocês no dia a dia, na hora de escolher o lubrificante e recomendar o lubrificante correto. Para não errar, a gente oferece um serviço que é o nosso buscador de óleo. É um buscador online, ele funciona na internet. Vocês vão digitar www.meuoliocastrol.com.br e vão ser direcionados para essa telinha que está aparecendo à direita do slide. Como é que eu faço a busca lá? Eu posso digitar a montadora, ou diretamente o modelo, ano, motorização do veículo, e eu vou ter acesso a um banco de dados com mais de 8.000 referências de veículos e montadoras pelo mundo e aplicados ao nosso parque. Lá, eu vou encontrar que tipo de informação? Primeiro, o lubrificante Castrol recomendado seguindo as especificações do veículo. Segundo, a capacidade em volume desse cárter ou desse equipamento. E terceiro, o intervalo de troca recomendado em uso normal e uso severo. Caso você não consiga encontrar no buscador um modelo devido ao ano, pode ser mais antigo e já não ter uma referência tão presente no nosso mercado, a Castrol ainda oferece um segundo serviço chamado Castrol Responde, que é complementar. O Castrol Responde funciona em 3 vias de contato principais, um e-mail ou um número de WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto ou áudio, e ainda um 0800 que aceita ligação de fixo ou celular. Lá, vocês conseguem acessar a Castrol diretamente, é um serviço aberto para todos os clientes, e esclarecer qualquer tipo de informação técnica, dúvidas que vocês tenham sobre a aplicação e ainda esclarecer modelos que não fazem parte do banco de dados do buscador. A gente consegue ainda prestar esse tipo de consultoria para vocês no campo. Agora que vocês já viram tudo sobre a especificação do veículo e as principais fontes de consulta, a gente vai entender agora as informações do rótulo do lubrificante. Então vamos desvendar o que eu preciso saber no rótulo do lubrificante para ver se esse lubrificante realmente atende aquele requisito de determinado veículo e montadora. Aqui a gente traz o exemplo do rótulo do nosso produto Magnatec Stop Start 5W40 3B4. O que a gente consegue sacar de informação relevante desse rótulo frente, certo? Primeiro, a identificação da marca, né? Castrol, e a identificação do produto, se é Magnatec, se é GTX, se é Edge, no nosso caso, as nossas linhas de produto. Outra informação importante é o conteúdo líquido dessa embalagem. Então, em volume, o quanto que ela entrega para o consumidor. Nesse caso, o exemplo aqui está trazendo uma embalagem de 1 litro. Uma outra informação relevante, e tem que estar claro para o consumidor, é a viscosidade do produto, né? Claramente eu consigo identificar que é um produto SAE 5W40 e uma especificação básica, não trazendo por completo todas as aprovações e especificações dele, mas já demonstra que é um produto que atende um nível
a CEA A3B4. Além disso, eu vou ter a aplicação do produto, para que ele é recomendado e aplicado, e ainda a informação sobre a natureza desse produto, se é um produto sintético, mineral ou um semissintético. Nesse caso aqui, a gente identifica um produto 100% sintético, aplicado para motores de gasolina, flex, GNV e também movidos a diesel. No rótulo frente, a gente viu que traz informações relevantes, porém de uma forma mais resumida. No rótulo verso, a gente tem mais espaço para poder detalhar as informações do produto e também para o que ele vai se aplicar. A gente consegue ver novamente a marca do produto, a especificação resumida logo acima, então o nível de viscosidade e o nível de desempenho de forma resumida. Traz um detalhe sobre o texto de marketing, falando sobre a tecnologia do produto, para que ele se aplica e para algumas montadoras que ele vai ser recomendado, nesse caso Audi, Volkswagen, a Kia, Citroën e a Sangyang, dentre outras. E abaixo a gente vê uma faixa branca que traz para a gente o número de registro na ANP, Agência Nacional do Petróleo, que regula o mercado de lubrificantes no Brasil, e ainda a especificação completa desse produto, nível de desempenho, novamente a viscosidade e todas as aprovações OEM, ou seja, as aprovações de montadora que esse produto possui e que vai poder atender os requerimentos do manual. Ainda no rótulo verso, pessoal, na parte de baixo, a gente vai ver outras informações, no detalhe também, mas que são relevantes e importantes para a identificação desse produto. Um deles é o campo de composição. O campo de composição traz para a gente a descrição da composição típica desse produto, principalmente o tipo de base sintética nesse caso, e uma quantidade de aditivos que estão presentes aí nessa composição química do produto e fazem parte do pacote de aditivos. Logo abaixo, a gente vai ver algumas informações voltadas para a segurança, cuidados que a gente tem que ter na armazenagem, no manuseio e também na hora de utilização e descarte do produto. Ainda vai ter informações sobre o produzido por, qual é a empresa, o fornecedor desse produto, o químico responsável, o endereço ou o CNPJ dessa empresa, caso precise de algum contato direto, e outras informações do tipo código de barra, um canal de contato, um serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, e mais informações sobre legislação aplicáveis a esse rótulo verso do produto. Agora vocês já estão craques na hora de selecionar e recomendar o produto correto, nada de errar. Vamos entender um pouquinho sobre a legislação aplicável aos lubrificantes aqui no Brasil. Qual é a agência reguladora responsável por regular o mercado e também quais as formas que ela usa para monitorar esse funcionamento do mercado de lubrificantes no nosso país. Falando um pouquinho sobre a regulação do mercado, ela se dá através da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É a ANP o órgão responsável por legislar sobre o mercado de petróleo e seus derivados, sendo um deles o lubrificante. Então ela estabelece uma norma, um regulamento, uma resolução que trata principalmente do registro desse produto, que nível de desempenho ele precisa atender para estar presente no nosso mercado e atender o nosso parque rodante, e os requisitos que eu preciso ter como empresa, como fabricante de lubrificante, para poder servir ao nosso mercado. Além disso, estabelece também a política de monitoramento dos lubrificantes no nosso mercado. Um pouco mais de detalhe para vocês da norma, ou seja, da resolução aplicável aí para o registro de produtos. É a número 804 do ano passado, de 2019. Ela traz as principais obrigações e requisitos que os fabricantes e importadores de lubrificantes precisam atender na hora de comercializar um produto aqui no Brasil. Dentre esses requisitos, o que precisa constar na embalagem, quem é o químico responsável e o detentor desse registro para ficar como uma fonte pública de consulta, além de requisitos de qualidade, ou seja, qual a especificação e testes físico-químicos que esse produto vai passar para obter esse registro. Ou seja, a própria ANP possui laboratório e consegue testar uma amostra desse produto mesmo antes dele ser comercializado para poder conferir se realmente ele vai atender bem o equipamento e o motor a que ele se destina. Somente depois desse teste da aprovação do produto é que a ANP aprova o processo e emite um registro, um número de registro que vai constar nas embalagens do lubrificante para que ele possa ser comercializado livremente no mercado.
Além dessa parte inicial, que é o registro do produto antes da comercialização, a ANP ainda estabelece um serviço depois, chamado de Programa de Monitoramento de Lubrificante, PML. O que esse programa faz? Técnicos vão ao campo, nos diferentes canais de comercialização do lubrificante, postos de combustíveis, autopeças, super trocas de óleo, e tiram amostras desses produtos para serem novamente testados. Contra o quê? Contra principalmente aquilo que foi prometido na etapa do registro. O produto, na hora da obtenção, prometeu um nível de desempenho API-SP, por exemplo, nível mais alto. Será que esse produto, depois dessa fase de registro, continua atendendo esses padrões? É isso que a ANP visa com esse programa de monitoramento. Leva de volta para o laboratório e testa contra todas as especificações daquilo que o produto se destina. A API-SP estabelece uma série de testes de laboratório e testes ainda de campo. Nesse caso, a ANP pega principalmente os testes de laboratório e repete. Caso seja identificado algum teste fora da especificação, é aberta uma não conformidade para aquele produto e para o fabricante daquele produto e medidas cabíveis serão tomadas, uma notificação, advertência, até multa, podendo chegar até mesmo a uma notificação e fechamento da empresa, caso seja uma recorrência grande de casos de não conformidade. Galera, chegou aquela hora bacana da gente testar o conhecimento, falar um pouquinho sobre mitos e verdades aplicáveis à aula de hoje. E vamos para o primeiro? Primeira pergunta: onde encontrar a informação de intervalo de troca, KM ou tempo, no rótulo do lubrificante? Será que está no rótulo do lubrificante? Resposta, pessoal, não está no rótulo do lubrificante. A gente viu nessa aula que quem é responsável por testar e garantir a recomendação desse intervalo de troca, seja no uso normal ou uso severo, é o engenheiro da montadora do veículo e descreve isso no manual do proprietário. Somente o manual traz a informação correta sobre o intervalo de troca a ser praticado. Lubrificante nenhum, independente do tipo de base, marca ou tecnologia, é quem determina se o lubrificante vai ser trocado antes ou depois, ok? Então, importante sempre seguir as recomendações de intervalo do manual. Sabe aquele óleo baratinho? Será que ele está ok? Será que ele atende os padrões de qualidade que estão descritos no rótulo dele? Quem é responsável por garantir isso para a gente? A própria ANP. Lembra que ela faz o registro do produto e também tem o programa de monitoramento? Através desse programa de monitoramento, ela colhe amostras de diferentes fabricantes de lubrificante, diferentes produtos e especificações. Na hora que ela testa, ela emite um boletim de monitoramento que é publicado no seu site, fica de consulta pública para qualquer pessoa poder acessar e ter essa informação. Lá, principalmente, a gente vê o percentual de conformidade e não conformidades encontradas e para as não conformidades, traz no detalhe quem é a empresa responsável, o produto e o lote que foram amostrados, o número do registro, caso ele tenha, e o tipo da não conformidade. Alguns casos pode ser um parâmetro fora de especificação, uma viscosidade, a alta ou baixa temperatura, e também sobre a aditivação, o nível de desempenho. Produtos podem ser encontrados com aditivação insuficiente, ou seja, não atingem o nível de desempenho que está descrito no rótulo, ou até mesmo em alguns casos, agindo de má fé, produtos sem aditivação, com aditivação totalmente ausente, que em tese não atendem a nenhum nível de desempenho voltado para a aplicação de motor ou de um câmbio. Aí a gente consegue identificar produtos que são atendendo a esse padrão de qualidade ou não atendendo e medidas cabíveis são tomadas aí no caso dos não atendimentos, ok? Estejam atentos ao boletim, ele já consegue separar bastante essa questão do lubrificante muito barato e que não atende a nenhuma especificação. Galera, estamos chegando ao final da nossa aula, bastante conteúdo e é importante a gente recapitular o que a gente aprendeu, né? O que a gente conseguiu ver de informação na aula de hoje. A parte inicial a gente viu um pouquinho sobre desvendando o manual do veículo, quais são as principais fontes de consulta dessa especificação, manual, etiquetas no capô, site da montadora, dentre outros. Na segunda parte a gente falou um pouquinho sobre o rótulo do lubrificante, o que ele traz de informação relevante para a gente, que ajuda a gente na seleção do produto correto e na hora de recomendar
o lubrificante adequado. A terceira parte, a gente entendeu um pouquinho sobre a regulação, quais são as legislações aplicáveis à Agência Nacional do Petróleo e também como ela monitora esse mercado, o programa de monitoramento do lubrificante que faz ali a amostragem e testagem contra os padrões de qualidade. E ainda trouxemos para vocês 2 principais mitos e verdades sobre a aula de hoje, que ajudam também a esclarecer um pouco mais de detalhe os conhecimentos aí de mercado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre lubrificação de transmissões. Vem com a gente e se torne um reparador multiespecialista com a Castrol.